a ameaça invisível no copo. Você talvez não perceba agora, mas o que você bebe diariamente pode estar, de forma lenta e silenciosa, enfraquecendo o seu coração. E o mais perigoso nisso tudo é que não dói, não dá sinal, não causa mal-estar imediato. É exatamente por isso que tantas pessoas seguem consumindo essa bebida, sem imaginar que estão empurrando o próprio corpo em direção a um processo de desgaste cardíaco. Essa bebida está por toda parte, no almoço de domingo, no intervalo do trabalho, naquele lanche rápido com os filhos, no restaurante, na praça de alimentação, no churrasco, no aniversário. Ela se tornou quase um ritual, um costume social, um hábito automático. E sabe o que é mais impressionante? Ela foi tão bem aceita e normalizada que muita gente nem cogita a possibilidade de que, talvez, ela seja uma das causas invisíveis do aumento de infartos, arritmias e insuficiência cardíaca em pessoas acima dos 40 anos. E não importa se ela vem em versão tradicional ou diet, não importa se o rótulo diz 0 açúcar, sem calorias ou leve. O impacto existe, e ele é profundo. Ele acontece lá dentro do seu sistema cardiovascular, em estruturas que você não vê, mas que são vitais para manter sua vida em pleno funcionamento. Sabe aquela sensação de cansaço ao subir uma escada? Aquele aperto no peito que vem e vai? Aquela pressão que você acha que é só estresse? Muitas vezes, são os primeiros sinais de um coração que está sofrendo há anos, em silêncio, e o que está por trás disso pode estar dentro do seu copo, a cada gole, a cada repetição, a cada só hoje. Você pode estar alimentando a inflamação crônica nas suas artérias, o aumento da pressão arterial, a sobrecarga do seu músculo cardíaco. E tudo isso começa com um simples hábito. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui para falar com você diretamente. Me responde aqui nos comentários. Você já desconfiava que essa bebida fazia mal para o coração? Você já teve alguma dúvida sobre o que ela pode causar a longo prazo? Comenta aqui embaixo. Eu tomava todos os dias e agora vou parar. Ou, nunca mais essa bebida no meu copo. Isso ajuda demais o canal a entender quem está aqui realmente comprometido com a saúde. E ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente que precisa desse alerta. E já aproveita esse momento. Clica no botão de curtir, porque isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo tem valor. Se inscreve no canal Vida Longa ao Coração para não perder nenhum vídeo que pode literalmente salvar sua vida. Compartilha com alguém que você ama. Pode ser um amigo, um parente, seu parceiro ou parceira, porque saúde do coração é coisa séria. E o que você faz hoje pode evitar um problema amanhã. Agora sim, respira fundo e segue comigo, porque nas próximas partes eu vou te mostrar o que a ciência já sabe e o que muita gente ainda insiste em ignorar. Vamos em frente, porque informação salva vidas. Os verdadeiros riscos do refrigerante. Agora que você já entendeu que o que está no seu copo pode ter um impacto direto no seu coração, é hora de revelar quem é o verdadeiro vilão dessa história. Estamos falando dos refrigerantes. Sim, os mesmos que ocupam prateleiras inteiras nos supermercados. Os mesmos que aparecem em propagandas com famílias felizes, atletas de elite e slogans que sugerem frescor, diversão e energia. Mas a realidade que a ciência mostra é bem diferente. Estudos publicados nas últimas décadas revelaram uma conexão clara, perigosa e crescente entre o consumo regular de refrigerantes e doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias e infartos precoces. E veja bem, não estamos falando apenas dos refrigerantes tradicionais, cheios de açúcar. As versões zero ou diet, que se dizem mais saudáveis, também carregam riscos sérios. E é justamente aí que está a armadilha. Quando trocamos o açúcar por adoçantes artificiais, corantes químicos e excesso de sódio, o corpo continua sofrendo, só que por outros caminhos. Vamos olhar com atenção.
O consumo frequente de refrigerantes está associado ao aumento da pressão arterial. A explicação é simples. O alto índice glicêmico das versões com açúcar provoca picos de insulina e retenção de sódio, o que favorece a elevação da pressão. Já os refrigerantes zero, mesmo sem açúcar, muitas vezes têm grandes quantidades de sódio oculto, usado como conservante e realçador de sabor. Agora imagine, você bebe esse líquido todos os dias, por anos. Aos poucos, suas artérias vão ficando menos elásticas, mais rígidas. O sangue começa a encontrar mais resistência para circular. O coração, então, precisa trabalhar mais forte para bombear esse sangue. E esse esforço constante leva à hipertrofia do músculo cardíaco, uma condição perigosa que pode evoluir para insuficiência cardíaca. Mas não para por aí. Outro ponto que a ciência vem alertando é a relação entre refrigerantes e inflamação crônica de baixo grau. Esse tipo de inflamação é sutil. Ela não causa febre, não dá dor evidente, mas corrói silenciosamente as estruturas internas do corpo, principalmente os vasos sanguíneos. É como se os corantes artificiais, os acidulantes, os adoçantes químicos e outros compostos presentes nos refrigerantes agredissem repetidamente o endotélio, a camada mais delicada e essencial das artérias. E quando essa camada é danificada, o risco de formação de placas ateroscleróticas aumenta. Aquelas mesmas placas que podem entupir as artérias e causar infartos e AVCs. Ou seja, não é exagero dizer que cada gole, por menor que pareça, pode estar contribuindo para um processo de doença arterial silenciosa. E isso é ainda mais perigoso em pessoas que já têm outros fatores de risco, como histórico de pressão alta, diabetes, colesterol elevado, sobrepeso, sedentarismo ou histórico familiar de doença cardíaca. O que os estudos mostram é que os refrigerantes, quando somados a esses fatores, potencializam os danos, aceleram o surgimento de sintomas e aumentam drasticamente a chance de eventos cardiovasculares graves. Tudo isso começa com um hábito que parece inofensivo, mas que, dia após dia, vai acumulando efeitos reais, previsíveis e comprovados pela ciência. A ilusão do zero açúcar. Agora que você já entendeu os danos causados pelo consumo frequente de refrigerantes, é importante desfazer um dos maiores mitos da alimentação moderna. A ideia de que refrigerante zero açúcar ou diete é inofensivo. Essa é, talvez, uma das crenças mais perigosas quando falamos de saúde do coração. E não é por maldade, é porque muita gente foi convencida por campanhas de marketing bem elaboradas, rótulos enganosos e promessas de uma vida mais leve. Mas quando olhamos além da embalagem, o que encontramos é uma combinação de ingredientes que, embora diferentes do açúcar tradicional, também oferecem riscos graves para o metabolismo e para o coração. Vamos começar pelos adoçantes artificiais. A maioria dos refrigerantes zero utiliza substâncias como aspartame, sucralose, acesulfame K e ciclamato. Eles têm poder adoçante até 600 vezes maior que o açúcar comum, o que significa que pequenas quantidades já bastam para enganar seu paladar. Mas seu corpo não é tão fácil de enganar quanto a sua língua. Pesquisas mostram que, embora esses adoçantes não aumentem a glicose no sangue de forma direta, eles desregulam o metabolismo, alteram a microbiota intestinal e podem aumentar a resistência à insulina, um dos primeiros passos rumo ao diabetes tipo 2. Além disso, esses compostos ativam áreas do cérebro relacionadas ao desejo por doce, o que pode aumentar o apetite, levando a excesso de calorias, ganho de peso e obesidade abdominal. Outro fator de risco direto para doenças cardíacas. Ou seja, mesmo sem açúcar, o risco continua existindo, só que por outras vias. Agora pense comigo. Se o objetivo era cuidar da saúde, ao trocar o refrigerante normal pelo zero, por que os efeitos adversos continuam aparecendo? A resposta está na soma dos outros ingredientes. Além dos adoçantes, esses refrigerantes ainda carregam grandes quantidades de sódio. O sódio em excesso promove retenção de líquidos, sobrecarga dos rins,
aumento da pressão arterial e danos progressivos à parede das artérias. E tem mais. Os corantes caramelo, usados para dar a cor característica, estão entre os mais criticados por pesquisas em toxicologia. E os conservantes, como o benzoato de sódio, quando combinados com vitamina C, presente em muitos alimentos, podem formar compostos potencialmente cancerígenos. Para o coração, o problema principal é o seguinte: esses aditivos químicos interferem no endotélio, a camada fina que reveste os vasos sanguíneos por dentro. Quando o endotélio está saudável, ele libera substâncias que ajudam a manter o sangue fluindo, regulam a pressão e previnem coágulos. Mas quando ele é agredido repetidamente, por anos, ele perde a capacidade de se regenerar. Começa a se tornar mais rígido, mais inflamado, mais vulnerável, e isso significa que o coração precisa fazer mais força para bombear o sangue. Ao longo do tempo, isso pode causar hipertrofia cardíaca, arritmias, falhas na contração do miocárdio e aumento real do risco de infarto. Tudo isso por algo que a pessoa tomou pensando que estava se cuidando. É ou não é uma armadilha? Essa é a ilusão do zero açúcar. Você retira um ingrediente, mas introduz outros ainda mais complexos e perigosos, especialmente para quem já está em um grupo de risco ou passou dos 40 anos. Portanto, quando falamos de refrigerantes, não importa o tipo, o coração não vê rótulo. Ele sente os efeitos, e sente todos os dias, a cada repetição desse hábito. O perigo está no hábito, não na exceção. Talvez você tenha pensado até aqui, mas eu não exagero. É só um copo no almoço. Ou então, eu só tomo quando estou comendo fora. Um copinho não faz mal, né? Esse pensamento é compreensível. Afinal, a gente aprendeu a medir o risco baseado na quantidade e não na frequência. Mas quando o assunto é saúde cardiovascular, não é só o quanto você toma. É quantas vezes por semana, por mês, por ano, você repete esse padrão. E aqui mora o perigo invisível, o acúmulo silencioso. Vamos fazer uma conta rápida? Um copo no almoço, um copo à noite, 2 copos por dia, 7 dias por semana. São 14 copos por semana, 56 copos por mês, 672 copos por ano. Agora me diga, você acha mesmo que o seu corpo, seu metabolismo, suas artérias, não sentem o impacto disso? Não é o refrigerante do sábado que mata. É o hábito diário que intoxica o seu sistema aos poucos, até que os sinais comecem a aparecer. Cansaço desproporcional a atividades simples, inchaço nas pernas ao final do dia, pressão instável, dores de cabeça frequentes, palpitações leves que você talvez ignore e até insônia, causada por substâncias estimulantes presentes na bebida. Tudo isso pode ser o seu corpo tentando dizer que algo não está bem, mas como os sintomas são vagos, muita gente ignora. Ou então culpa o estresse, a idade, o excesso de trabalho e segue repetindo o ciclo. Mais um copo, mais um dia, mais uma semana. E quando se percebe, já se passaram anos. Anos em que o coração trabalhou dobrado. Anos em que as artérias foram sendo inflamadas sem alarde. Anos em que o sistema cardiovascular foi se enfraquecendo, sem fazer barulho. Até que um dia, algo acontece. Um exame de rotina mostra uma alteração. Uma dor no peito interrompe o final de semana. Um desmaio chama a atenção da família. Um infarto muda completamente a rotina. E a pergunta que vem é sempre a mesma. Mas como? Eu me sentia tão bem. E aí está o ponto mais importante desta conversa. Sentir-se bem não é o mesmo que estar saudável. O corpo humano tem uma capacidade incrível de adaptação. Ele se ajusta, compensa, se reorganiza, mas esse equilíbrio é frágil. E um dia, ele cobra. Por isso, é preciso rever o que se repete todos os dias. Porque o que se repete com frequência tem muito mais impacto do que aquilo que acontece de vez em quando. O perigo não está na exceção, está no hábito disfarçado de normalidade. E quando se trata do coração, o custo desse hábito pode ser alto demais. Se você chegou até aqui,
É porque algo dentro de você despertou. Talvez tenha sido o susto com a informação, talvez a lembrança de alguém querido que já sofreu com o coração, ou talvez, simplesmente, a vontade de viver melhor. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa: nunca é tarde para mudar. O coração é um dos órgãos mais incríveis do corpo humano. Ele começa a bater antes mesmo de nascermos e continua batendo, por décadas, sem descanso. Ele não tira folga, não reclama, não para, mas ele sente. Sente quando você dorme mal, sente quando você carrega o estresse, sente quando você se alimenta mal e sente, profundamente, quando você repete pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que ao longo dos anos se tornam perigosos. E é por isso que a sua escolha de hoje importa. Você pode sim reverter esse ciclo. Você pode sim trocar um copo de refrigerante por algo que nutre, hidrata e apoia o seu coração. Quer um exemplo simples? Comece com água com limão e folhas de hortelã. É refrescante, digestiva e ajuda na alcalinização do corpo. Depois, experimente chás naturais gelados. O chá de hibisco ajuda no controle da pressão arterial. O chá de cavalinha reduz a retenção de líquidos. O chá de gengibre é anti-inflamatório e termogênico. Você pode também usar a criatividade e montar a sua própria água saborizada com gás. Coloque rodelas de laranja, hortelã, morango, pepino ou maçã. É leve, cheia de antioxidantes e, principalmente, não sobrecarrega seu sistema cardiovascular. Até mesmo um suco natural pode ser uma boa pedida, desde que seja diluído em água e sem adição de açúcar. O mais importante não é ser perfeito, é ser consciente. É entender que o que se repete todo dia constrói ou destrói a sua saúde. O seu coração agradece cada pequena mudança, porque ele sente tudo. Ele sente quando você dorme melhor. Ele sente quando você respira fundo. E sente quando você começa a escolher com mais carinho o que coloca dentro de si. Essas pequenas escolhas somam. Elas mudam seu nível de energia, seu humor, sua disposição, seu futuro. E é por isso que agora eu quero te convidar para dar 3 passos muito simples, mas muito poderosos. Primeiro passo: curta esse vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a perceber que esse conteúdo é relevante. E mais importante, ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo e também se cuidarem. Segundo passo: se inscreva no canal Vida Longa ao Coração. Aqui você vai encontrar vídeos com embasamento científico, linguagem clara e orientações práticas para viver mais, com mais qualidade e com o coração firme. Toda semana, a gente traz conteúdos novos, com foco em prevenção, longevidade e decisões inteligentes. Terceiro passo: compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser um amigo, um parente, um vizinho. Aquela pessoa que toma refrigerante todo dia e acha que não tem nada demais. Aquele familiar que precisa ouvir isso, mas que só vai escutar quando for com amor. Mostre que cuidar do coração é um ato de amor. Amor próprio, amor pelo outro, amor pela vida. Vida longa ao coração. Porque cuidar do coração é cuidar de tudo aquilo que faz a vida valer a pena.